Imagine acordar amanhã e metade dos seus vizinhos simplesmente desapareceu. Não por guerra, não por terremoto, por algo invisível que viajou de cidade em cidade, matando mais rápido que qualquer exército. Em 1348, isso não era imaginação, era segunda-feira. A peste negra matou 200 milhões de pessoas em apenas 4 anos. Mudou o mundo para sempre. E você está prestes a descobrir como uma simples pulga causou o maior apocalipse da história humana. Mas antes de entender como o mundo morreu, você precisa ver como ele vivia. Esqueça tudo o que você sabe sobre conforto. Esqueça água limpa, hospitais, remédios. Em 1348, a Europa não era um continente, era um cemitério esperando acontecer. Imagine viver em uma casa do tamanho do seu banheiro, sem janelas, sem aquecimento. Você, sua família, suas galinhas, suas cabras, todos no mesmo cômodo. O cheiro? Urina, fezes, suor e morte misturados há gerações. Está doente? Não existe médico. Existe um barbeiro com uma faca suja que vai abrir suas veias porque acredita que seu sangue está podre. A anestesia? Uma mordida em um pedaço de madeira. Precisa de água? Torça para que o poço não esteja contaminado com os dejetos que jogaram ontem. Melhor beber vinho. Mesmo as crianças faziam isso. E a comida? Pão mofado, carne podre, legumes que cresceram literalmente em estrume humano. A fome era tão comum que tinha nome próprio em cada região. Mas o pior não era a miséria, era a ignorância. Pessoas morriam de doenças que hoje você cura com uma aspirina. Acreditavam que terremotos aconteciam quando Deus estava bravo, que as doenças vinham do ar ruim. A Europa de 1348 era um continente de analfabetos, famintos e desesperados. Reinos em guerra constante, crianças morrendo antes dos 5 anos, adultos velhos aos 40. Eles não sabiam, mas o assassino já estava a caminho e ia encontrar o alvo perfeito. Outubro de 1347. Um navio chega a Sicília. Dentro dele, o fim do mundo. Imagine a cena. Um navio genovês se aproxima do porto. Mas algo está errado, muito errado. Não há gritos de alegria dos marinheiros. Não há movimento no convés, apenas silêncio. Quando as autoridades subiram a bordo, encontraram o inferno. Marinheiros mortos espalhados pelo deck, outros agonizando, com bolas negras do tamanho de ovos brotando de seus pescoços, vomitando sangue, delirando, implorando por morte. Eles tentaram quarentenar o navio. Tarde demais. A morte já havia saltado para a terra firme, invisível, silenciosa, letal. O que eles não sabiam é que estavam diante do assassino mais eficiente da história humana, a bactéria Yersinia pestis. Uma bactéria 1000 vezes menor que um grão de areia, mas capaz de derrubar impérios. Esqueça tudo o que você sabe sobre guerra. Essa bactéria não precisava de exército, não precisava de armas. Tinha algo melhor, um sistema de transporte perfeito. Pulgas, pequenos vampiros que viviam no sangue dos ratos. Quando a pulga picava um rato infectado, a bactéria se multiplicava em seu estômago até bloqueá-lo completamente. A pulga, desesperada e faminta, começava a picar qualquer coisa que se movesse. Ratos morriam, pulgas pulavam para humanos, e o ciclo da morte começava. Mas aqui está o que tornou tudo pior. Os ratos estavam literalmente em todo lugar. Nos navios, nas casas, nos celeiros, nas igrejas. A Europa medieval era o paraíso dos ratos e, consequentemente, o paraíso das pulgas. A peste viajou na velocidade do comércio. Cada navio mercante era um míssil biológico. Cada caravana, um veículo da morte. Cada feira, uma bomba esperando explodir. Sicília caiu em semanas. Depois foi a vez de Gênova, depois Veneza, depois Florença. Como dominós humanos desabando em sequência. Os ricos fugiram para suas casas de campo. Levaram juntos seus pertences, suas roupas, seus criados. E, sem saber, levaram também suas pulgas. E então começou o que ninguém imaginava possível. Em 72 horas, você podia passar de saudável a morto. Assim, primeiro dia, você acorda com uma dor de cabeça. Nada demais. Talvez seja o vinho de ontem. Você vai trabalhar normalmente, conversa com os vizinhos, abraça seus filhos, não sabe que já é um morto-vivo. Segundo dia, a febre chega como um trem desgovernado. Seu corpo queima por dentro.
Mas você treme de frio, e então você sente algo crescendo, embaixo do seu braço, na sua virilha, no seu pescoço, bubões, inchaços negros do tamanho de maçãs, duros como pedra, dolorosos como o inferno. Sua pele se estica até quase explodir. Você não consegue mover o braço, não consegue andar direito. Terceiro dia, você está vomitando sangue, sangue preto, coagulado, com gosto de ferro e morte. Seu hálito cheira a carne podre. Suas fezes são líquidas e escuras. Você está literalmente apodrecendo vivo. Suas unhas ficam azuis, seus lábios ficam roxos. Sua pele ganha manchas negras como se você tivesse queimado por dentro. É por isso que chamaram de peste negra, porque a morte te pintava de preto antes de te levar. Mas o pior não é a dor física, é o delírio. Você vê coisas que não existem, ouve vozes, grita para pessoas que morreram há anos. Sua mente se desintegra junto com seu corpo. E então, silêncio. Isso acontecia casa por casa, rua por rua, cidade por cidade. Em Florença, morriam 5.000 pessoas por dia. Em Paris, mais de 800. Em Londres, tantas que pararam de contar. Os médicos eram os primeiros a morrer. Eles usavam máscaras com bicos de ave, achando que isso os protegeria. Enchiam os bicos com ervas aromáticas, acreditando que o ar ruim causava a doença. Não funcionou. Nada funcionou. Tentaram sangrias. Tentaram queimar as feridas com ferro em brasa. Tentaram rezas, poções, amuletos. Alguns médicos chegaram a recomendar que as pessoas dormissem em pé, porque acreditavam que a peste atacava quando você deitava. Outros diziam para correr nu pelas ruas gritando mantras, ou para comer pedras preciosas trituradas, ou para beber urina de virgem. A medicina medieval era uma piada cruel diante da morte real. As cidades se transformaram em armadilhas mortais. Quanto mais pessoas viviam juntas, mais rápido a peste se espalhava. Mercados fecharam. Oficinas pararam. Escolas vazias. O som das cidades mudou. Não havia mais risadas, conversas, música, apenas gemidos, gritos e o som constante das campanas tocando pelos mortos. E então, começou algo que ninguém estava preparado para ver. Os corpos se acumulavam mais rápido do que conseguiam enterrar. Famílias inteiras desapareciam em uma semana. Vizinhanças inteiras se tornavam cidades fantasmas. Os coveiros foram os primeiros a desistir. Eles morriam mais rápido do que conseguiam cavar. As famílias tentaram enterrar seus próprios mortos, mas quando você está enterrando seu pai hoje e sua mãe amanhã, onde encontra forças para continuar? Em Florença, eles abriram fossas comuns do tamanho de campos de futebol. Jogavam os corpos em camadas, como se fossem construindo uma lasanha macabra. Terra, corpos, sem nomes, sem orações, sem dignidade. O cheiro era insuportável. Carne podre misturada com cal queimada. Moscas cobriam as cidades como nuvens negras. Cães selvagens vagavam pelas ruas, comendo o que encontravam. E então a sociedade simplesmente parou. Padeiros morreram. Não havia mais pão. Ferreiros morreram. Não havia mais ferramentas. Soldados morreram. Não havia mais ordem. Padres morreram. Não havia mais esperança. As leis não significavam mais nada. Quem ia prender você? Quem ia julgá-lo? Quem ia se importar? Casas abandonadas foram saqueadas. Mulheres atacadas. Crianças abandonadas nas ruas. O dinheiro perdeu o valor. Para que serviam moedas de ouro quando não havia nada para comprar? Quando os comerciantes estavam mortos? Quando as estradas estavam abandonadas? As famílias se desintegraram. Em Florença, o escritor Boccaccio descreveu como pais abandonavam filhos doentes, como filhos fugiam de pais infectados, como maridos deixavam esposas para morrer sozinhas. O amor próprio venceu o amor familiar. Ele escreveu: povoados inteiros desapareceram do mapa. Não foram destruídos por guerra. Simplesmente pararam de existir. Todos morreram. Casas vazias, campos abandonados. Apenas o vento soprando onde antes havia vida. Os números são assombrosamente reais. Na Inglaterra, 60% da população morreu. Na França, 50%. Na Alemanha, 40%. No total da Europa, entre 75 e 200 milhões de pessoas. Simplesmente deixaram de existir. Para você entender a escala, imagine que, de uma hora para outra, metade do seu país desaparecesse.
Metade dos seus amigos, parentes, colegas, metade das lojas, escolas, hospitais, metade de tudo que você conhece. Era como se um meteoro tivesse atingido a civilização. Mas não foi um meteoro, foi uma pulga. E quando as pessoas perceberam que nem Deus, nem reis, nem médicos podiam salvá-las, algo terrível aconteceu na mente humana. Imagine você ver metade do mundo morrer sem explicação. Sua mente quebra. E quando milhões de mentes quebram ao mesmo tempo, nasce algo muito pior que a própria peste: a loucura coletiva. Primeiro vieram os flagelantes, multidões de pessoas caminhando de cidade em cidade, se açoitando até sangrar, chicotes com pontas de metal rasgando suas costas, sangue escorrendo pelas ruas como rios vermelhos. Eles acreditavam que Deus estava punindo a humanidade pelos seus pecados e que só através da dor extrema, da tortura auto-infligida, poderiam apaziguar a ira divina. Imagine centenas de pessoas nuas, cobertas de sangue, gritando orações enquanto se mutilam, crianças vendo seus pais se destroçar, famílias inteiras se juntando à procissão da loucura. Mas isso era apenas o começo. As pessoas precisavam de um culpado com rosto, e encontraram um: os judeus. Eles envenenaram os poços, gritavam as multidões. Eles fizeram pacto com o diabo. Eles trouxeram a maldição sobre nós. Não importava que os judeus morressem da peste na mesma proporção que os cristãos. Não importava que não houvesse nenhuma lógica. A lógica havia morrido junto com a razão. O que se seguiu foi um dos maiores genocídios da história medieval. Em Estrasburgo, 2.000 judeus foram queimados vivos em uma única noite. Em Mainz, toda a comunidade judaica foi massacrada. Em Colônia, as casas judaicas foram incendiadas com as famílias dentro. Homens, mulheres, crianças, bebês, todos queimados, apedrejados, espancados até a morte por vizinhos que antes cumprimentavam na rua. Mas não pararam nos judeus. Qualquer um que fosse diferente virou alvo. Ciganos, mendigos, forasteiros, pessoas com deficiências físicas, até leprosos foram perseguidos, como se alguém pudesse estar mais amaldiçoado que o resto. Curandeiras viraram bruxas. Mulheres que sabiam preparar ervas medicinais foram torturadas até confessar pactos com demônios. Dezenas de milhares morreram nas fogueiras da Inquisição. A paranoia era total. Vizinhos delatavam vizinhos. Filhos acusavam pais. Maridos traíam esposas. Qualquer olhar suspeito, qualquer comportamento estranho, qualquer tentativa de se proteger da doença podia ser interpretado como bruxaria. E então surgiu algo ainda mais perturbador: os cultos da morte. Grupos que celebravam a peste como uma libertação, que faziam orgias nos cemitérios, que bebiam sangue de mortos, acreditando que isso os tornaria imunes. Alguns grupos começaram a praticar canibalismo ritual. Outros se suicidavam em massa, pulando de penhascos ou se enforcando em árvores. Famílias inteiras escolhiam morrer juntas antes que a peste as separasse. A própria igreja, que deveria trazer conforto, entrou em pânico. Padres abandonaram suas paróquias. Bispos fugiram para mosteiros isolados. O Papa se trancou em Avignon e não recebia ninguém. As orações se transformaram em gritos de desespero. As missas se tornaram sessões de histeria coletiva. Pessoas caíam no chão, convulsionando, falando em línguas, acreditando estar possuídas. A Europa se tornou um continente de lunáticos. Pessoas que viviam normalmente um dia antes, agora vagavam pelas ruas, delirando, profetizando o fim do mundo, atacando qualquer um que cruzasse seu caminho. Durante décadas, a palavra peste foi suficiente para provocar massacres. Bastava alguém espirrar em público para uma multidão linchá-lo. Bastava uma mancha na pele para ser queimado vivo. A civilização havia entrado em estado de guerra consigo mesma. Não lutavam contra a doença. Lutavam contra sombras, contra fantasmas, contra qualquer coisa que lhes desse a ilusão de controle. A peste matou o mundo medieval, mas o que veio depois mudou tudo. Quando o caos finalmente se acalmou, quando os últimos gritos de loucura ecoaram, quando o cheiro da morte começou a se dissipar, algo extraordinário aconteceu. O mundo que ressurgiu das cinzas era completamente diferente. Imagine, metade da população havia morrido, mas os campos ainda precisavam ser cultivados. As casas ainda precisavam ser construídas, o comércio ainda precisava acontecer. E de repente, pela primeira vez na história,
havia menos pessoas do que trabalho disponível. Os camponeses, que por séculos foram escravos da terra, acordaram em um mundo onde eles tinham o poder. Não havia mais senhores feudais suficientes para controlá-los. Não havia mais soldados suficientes para forçá-los. Não havia mais sistema suficiente para mantê-los presos. Não vou mais trabalhar de graça, disse um camponês francês ao seu senhor. Não vou mais dormir no celeiro, disse outro. Não vou mais me curvar diante de você, disse um terceiro. E sabem o que aconteceu? Os senhores feudais aceitaram. Pela primeira vez em 1000 anos, os pobres puderam negociar, exigir salários, escolher onde trabalhar, deixar uma propriedade e ir para outra. O feudalismo, que parecia eterno, desmoronou da noite para o dia. Na Inglaterra, camponeses começaram a usar roupas coloridas, antes proibidas por lei. Na França, começaram a comer carne regularmente. Na Alemanha, começaram a possuir terras próprias. Mas a mudança mais profunda aconteceu na mente das pessoas. Por 1000 anos a Igreja havia ensinado que Deus controlava tudo, que reis governavam por direito divino, que o sofrimento era sagrado, que questionar a autoridade era pecado. Mas então veio uma doença que matou bispos e mendigos igualmente, que ignorou orações e relíquias, que tornou óbvio que nem Deus, nem reis, nem papas tinham controle real sobre nada. A autoridade absoluta morreu junto com a peste. Universidades começaram a questionar os textos sagrados. Artistas começaram a pintar o mundo real, não apenas temas religiosos. Comerciantes começaram a desafiar as leis da Igreja sobre empréstimos. O conhecimento deixou de ser propriedade exclusiva dos monges. Leigos começaram a aprender a ler. Mulheres começaram a participar de negócios. Jovens começaram a questionar os mais velhos. E então aconteceu algo que mudou tudo para sempre: a invenção da imprensa. Gutenberg criou sua máquina em 1440, menos de 100 anos depois da peste. Não foi coincidência. Em um mundo onde a autoridade havia sido questionada, onde o conhecimento havia se democratizado, onde as pessoas queriam respostas, a imprensa era inevitável. Livros se espalharam como uma praga, mas dessa vez uma praga de conhecimento. Ideias que antes levavam décadas para cruzar a Europa, agora se espalhavam em meses. Cidades cresceram exponencialmente. Sem a estrutura feudal, as pessoas migraram para centros urbanos. Florença se tornou o berço do Renascimento. Londres se tornou uma potência comercial. Paris se tornou um centro intelectual. O capitalismo nasceu das cinzas do feudalismo. Comerciantes que antes eram controlados por senhores feudais, agora podiam acumular riqueza. Bancos surgiram. Contratos se tornaram mais importantes que juramentos de lealdade. Mesmo a arte mudou completamente. Antes da peste, quase toda a arte era religiosa. Depois da peste, artistas começaram a pintar pessoas reais, paisagens reais, emoções reais. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, todos filhos de um mundo que a peste havia transformado. A ciência explodiu. Sem a autoridade absoluta da Igreja, pensadores como Copérnico puderam questionar que a Terra era o centro do universo. Galileu pôde olhar para as estrelas. Newton pôde descobrir as leis da física. A própria medicina revolucionou. A peste havia mostrado que sangrias e orações não funcionavam. Médicos começaram a estudar anatomia real. Hospitais começaram a focar em cura, não em salvação da alma. E talvez mais importante, a ideia de progresso nasceu. Por 1000 anos, as pessoas acreditaram que o mundo estava em constante declínio desde o paraíso perdido, que o melhor estava no passado, que mudança era perigosa. Mas a peste provou que mudança radical não apenas era possível, era necessária, que o mundo podia ser diferente, que a humanidade podia evoluir. Em menos de 200 anos, essa mentalidade produziu descobrimentos que mudaram tudo. A América foi descoberta. A pólvora se espalhou pela Europa. O telescópio foi inventado. A circulação sanguínea foi mapeada. A peste negra não apenas matou o mundo medieval, ela deu à luz o mundo moderno. A peste negra não foi a primeira, e não será a última. Sabe o que é mais assustador sobre tudo que você acabou de ver? Não é que aconteceu há 700 anos, é que pode acontecer de novo. Na verdade, já está acontecendo. 2020. Um vírus surge na China.
Em questão de meses, o mundo inteiro para. Fronteiras fecham, economias colapsam, milhões morrem. Você se lembra, não é? Mas aqui está o que poucos perceberam. Todos os padrões da peste negra se repetiram, exatamente os mesmos. Negação inicial. É só uma gripe. Não vai chegar até nós. Estamos preparados. Soa familiar? Busca por culpados. Asiáticos atacados nas ruas. Políticos acusando outros países. Teorias conspiratórias sobre laboratórios. A mesma loucura coletiva de 1348. Colapso das instituições. Hospitais lotados. Sistemas de saúde em falência. Governos em pânico. Exatamente como quando a peste chegou às cidades medievais. E a mesma arrogância fatal. Somos mais avançados que eles. Somos mais inteligentes. Temos ciência moderna. Mas quando chegou a hora da verdade, o que fizemos? Exatamente o que fizeram em 1348. Entramos em pânico. Procuramos culpados. Negamos a realidade. A única diferença é que em 2020 tivemos sorte. Covid-19 matou apenas 7 milhões de pessoas. A bactéria Yersinia pestis matou 150 milhões. O que aconteceria se o próximo vírus tivesse a letalidade da peste e a transmissibilidade da Covid? Você acha que nossa civilização é mais resistente que a medieval? Pense de novo. Nossa sociedade é mais interconectada, mais dependente de tecnologia, mais frágil do que qualquer civilização da história. Um vírus que derrube a internet pode ser mais devastador que a peste negra. Sem sistema de posicionamento global, sem comunicação, sem sistemas bancários, sem nada que mantém nosso mundo funcionando. E sabem qual é a verdade mais terrível? Nós não aprendemos nada. Assim que a Covid passou, voltamos a cortar financiamento para pesquisa de pandemia. Fechamos laboratórios. Demitimos especialistas, exatamente como fizeram após a peste negra. A história não se repete, mas ela rima. E a rima da próxima pandemia pode ser nossa última. Porque há algo que você precisa entender. A peste negra não foi um evento isolado. Foi parte de um padrão. Justiniano no século VI. Peste negra no século XIV, gripe espanhola no século XX, Covid no século XXI. Elas estão chegando com mais frequência e estão se tornando mais perigosas. Então eu pergunto a você, quando a próxima peste chegar, e ela vai chegar, você vai repetir os mesmos erros de 1348? Ou finalmente vamos aprender com a história? A escolha é nossa. O tempo está se esgotando. Se este vídeo te fez pensar diferente sobre o mundo que vivemos, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ver isso, porque a próxima pandemia pode não nos dar uma segunda chance. E se você quer saber sobre outros momentos em que a humanidade quase foi exterminada, se inscreva no canal, porque a história está cheia de avisos que ignoramos. Lembre-se, conhecer a história não é sobre o passado, é sobre sobreviver ao futuro. Porque aqueles que não aprendem com a história estão condenados a repeti-la. E na próxima vez, talvez não sejamos tão sortudos.